Olá, aqui é o Guto e este é mais um vídeo sobre o PET. Para assistir a todos os vídeos que já foram publicados até o momento, é só você clicar num cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. Além disso, na descrição do vídeo há um link para você se inscrever no meu canal no Telegram. Todos os vídeos sobre o PET são publicados primeiramente lá no Telegram, depois é que eles se tornam públicos no YouTube. Então, quem é inscrito lá no meu canal no Telegram pode assistir aos vídeos antes de todo mundo. Vamos às atividades. A semana 1 do PET 3 do primeiro ano do ensino médio traz uma revisão sobre as equações do segundo grau. É importante recordar esse assunto porque, nas semanas seguintes, será estudada a função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Bom, a equação do segundo grau, ou equação quadrática também, possui essa forma: ax² mais bx mais c igual a zero. E uma observação muito importante: a, b e c são números reais e a tem que ser um número real diferente de zero. Porque se a for igual a zero, esse termo que tem o x ao quadrado, grau 2 da incógnita x, que é o que faz com que essa equação possa ser classificada como uma equação do segundo grau, aí esse termo é zerado se a for igual a zero. Aí a gente não teria mais uma equação do segundo grau. E acontece que nem sempre a equação do segundo grau aparece bonitinha dessa forma, ax² mais bx mais c igual a zero. Muitas vezes a gente precisa fazer algumas manipulações, algumas operações para obter uma equação nessa forma padrão. Nessa tabela, na primeira coluna, a gente vê exemplos de equações do segundo grau que não estão escritas inicialmente da forma ax² mais bx mais c igual a zero. Mas aí, fazendo algumas manipulações que estão descritas nessa segunda coluna, a gente consegue transformar as equações que estão na primeira coluna nessas equações que aparecem na terceira coluna. Isso é importante porque quando as equações estão no formato padrão, que aparece nessa terceira coluna, fica muito mais fácil a gente identificar quais são os valores dos coeficientes a, b e c para cada uma dessas equações, como a gente pode ver na quarta coluna da tabela. E isso é importante para a resolução das equações do segundo grau. Então, como resolver uma equação quadrática? Como resolver uma equação do segundo grau? Não existe uma única forma, inclusive dependendo dos valores de b e c, existem métodos muito simples. Mas para equações completas é muito comum a gente utilizar a fórmula de Bhaskara, em que a gente substitui os valores de a, b e c para obter o valor da incógnita que está, nesse caso, representada pela letra x. E note que na fórmula, antes da raiz quadrada, nós temos aí um sinal de mais ou menos. E o que esse sinal significa? Significa que as equações quadráticas possuem duas soluções. Na primeira, a gente utiliza o mais do sinal de mais ou menos, e na segunda, a gente utiliza o menos do sinal de mais ou menos. Essa imagem mostra o gráfico de uma função quadrática obtido a partir da expressão algébrica que você vê na tela. No PET 2, nós vimos que o gráfico de uma função afim é uma reta. No caso da função quadrática, o gráfico é uma parábola. Esse desenho aí tem essa forma. A construção desse tipo de gráfico é uma coisa que vai ser estudada e bem explorada ao longo das próximas semanas do PET 3. Agora, se essa equação que aparece ali, olha, x² menos 3x mais 1,04 for resolvida, as duas soluções vão ser 0,4 e 2,6. No gráfico, essas soluções aparecem sobre o eixo x, como você pode ver pela indicação dessas duas setas. Só que nem sempre o gráfico de uma função quadrática vai atravessar o eixo x em dois pontos. Agora veja esse gráfico. Você percebe que a curva toca o eixo x em apenas um ponto, ela não atravessa o eixo. E tem casos também em que a curva não atravessa nem sequer toca o eixo x. Tudo bem, mas que relação que há entre as equações do segundo grau e o fato do gráfico ter ou dois pontos de interseção com o eixo x, ou um só ponto, ou nem mesmo tocar o eixo x? A relação ocorre por meio do valor do discriminante, que é dado por essa expressão b² menos 4ac. Os livros normalmente também utilizam a letra grega delta para se referir a esse discriminante. Aí a gente até fala assim, nós vamos calcular o delta, e o delta é justamente o valor de b² menos 4ac, sendo que os valores de a, b e c que aparecem aí nessa fórmula são os coeficientes
lá nas equações do segundo grau. Então, olha só, quando o discriminante é positivo, nós temos duas soluções reais diferentes. Em linguagem algébrica, isso pode ser escrito assim. Veja só, b² menos 4ac, que é o discriminante, maior do que zero. Isso implica que o valor de x', que é a primeira solução, é igual a menos b menos raiz quadrada do discriminante, tudo isso sobre 2a. E isso também implica que o valor de x duas linhas, que é a segunda solução, será igual a menos b mais a raiz quadrada do discriminante, tudo isso sobre 2a. E como já foi dito, x', a primeira solução, é diferente de x duas linhas, a segunda solução. Esse é o caso em que o gráfico tem dois pontos de interseção com o eixo x, como a gente viu agora. Mas o discriminante ele pode ser igual a zero. Aí, nesse caso, a gente diz que a equação possui duas soluções reais iguais. Em linguagem algébrica, isso fica assim. b² menos 4ac igual a zero, e isso implica que a primeira solução, x', vai ser igual a menos b menos raiz quadrada de zero, que é zero, sobre 2a. Então, fica apenas menos b sobre 2a. E isso também implica que a segunda solução, que é x duas linhas, vai ser igual a menos b mais raiz quadrada de zero, que é zero, sobre 2a, fica também só menos b sobre 2a. Aí você pode ver que as duas soluções nesse caso, x' e x duas linhas, são iguais. Pensando no gráfico, esse seria o caso em que o gráfico apenas toca o eixo x, só tem um único ponto de contato. Porém, o discriminante também pode ter valor negativo. Aí, nesse caso, a equação não possui solução no conjunto dos números reais. Vamos ver isso em linguagem algébrica. Olha só, b² menos 4ac, que é o discriminante, menor do que zero. E como para resolver a equação a gente precisa calcular a raiz quadrada do valor do discriminante, a gente não vai conseguir avançar nos cálculos, porque não existe, no conjunto dos números reais, valores que correspondem à raiz quadrada de números negativos. Por isso, as soluções x' e x duas linhas não pertencem, vamos dizer, elas não existem no conjunto dos números reais. Número 1. Resolva as equações quadráticas usando a fórmula de Bhaskara. Letra A, x² menos 6x mais 16 igual a zero. Os valores dos coeficientes são a igual a 1, b igual a menos 6, c igual a 16. Vamos calcular o valor do discriminante b² menos 4ac. Substituindo os valores de a, b e c, nós vamos ter menos 6² menos 4 vezes 1 vezes 16. E isso é igual a menos 28. Como o discriminante tem um valor negativo nesse caso, a gente para por aqui, porque não existe solução no conjunto dos números reais para essa equação. Letra B. x² mais x mais 2 igual a zero. Os valores dos coeficientes são a igual a 1, b igual a 1, c igual a 2. Vamos calcular o discriminante, que é b² menos 4ac. Substituindo aí os valores de a, b e c, nós vamos ter 1² menos 4 vezes 1 vezes 2, e isso é igual a menos 7. Aí, de novo, como o discriminante tem um valor negativo, a gente para por aqui, porque não existe solução no conjunto dos números reais para essa equação. Letra C. x² menos 12x mais 35 igual a zero. A gente pode ver que os coeficientes são a igual a 1, b igual a menos 12 e c igual a 35. Vamos calcular o discriminante, b² menos 4ac, vai ficar menos 12² menos 4 vezes 1 vezes 35. Então, o discriminante nesse caso é igual a 4. Para achar as soluções, nós vamos substituir as letras e também o valor do discriminante lá na fórmula de Bhaskara. Fazendo essa substituição, a gente chega aqui, x é igual a 12 mais ou menos raiz quadrada de 4 sobre 2 vezes 1. Desenvolvendo, a gente chega a x igual a 12 mais ou menos 2 sobre 2. Agora a gente pode separar as duas soluções. Então, x' vai ser 12 mais 2, que dá 14, dividido por 2. E 14 dividido por 2 é igual a 7. E x duas linhas vai ser 12 menos 2, que é igual a 10, dividido por 2. E 10 dividido por 2 é igual a 5. Portanto, 7 e 5 são as duas soluções reais dessa equação da letra C. Letra D, vamos resolver a equação menos x² menos 15x menos 54 igual a zero. Você vê que todos os coeficientes são negativos, a é menos 1, b é menos 15,
c é menos 54. Vamos calcular o valor do discriminante, b ao quadrado menos 4ac. Substituindo as letras por números, vamos ter menos 15 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, vezes menos 54. Desenvolvendo esses cálculos, nós vamos encontrar que o valor do discriminante é 9. Agora nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara, substituindo essas letras todas por números e o valor do discriminante também, por um número, nós acabamos de encontrar, e assim a gente vai determinar as soluções. Vamos ter assim, olha, x é igual a 15 mais ou menos raiz quadrada de 9 sobre 2 que multiplica menos 1. Desenvolvendo, vamos ter 15 mais ou menos 3, porque a raiz quadrada de 9 é 3. E no denominador, 2 vezes menos 1 fica igual a menos 2. Agora a gente já pode separar as duas soluções. Então, x' vai ser 15 mais 3, que dá 18, dividido por menos 2. E 18 dividido por menos 2 é igual a menos 9. E o x duas linhas vai ser 15 menos 3, que é igual a 12, e aí dividimos 12 por menos 2, o resultado é menos 6. Portanto, as duas soluções da equação da letra D são menos 9 e menos 6. Letra E agora. X ao quadrado menos 2x menos 63 igual a 0. Os valores de A, B e C são, nessa ordem, 1 menos 2 e menos 63. Vamos calcular o discriminante, b ao quadrado menos 4ac. Substituindo as letras por números, nós vamos ter menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 63. Desenvolvendo os cálculos, nós chegamos a um valor de 256 para o discriminante. Agora nós vamos lá para a fórmula de Bhaskara, a fórmula completa. Substituindo ali aquelas letras por números, nós chegamos que x é igual a 2, mais ou menos a raiz quadrada de 256, raiz quadrada do discriminante, sobre 2 vezes 1. Desenvolvendo esses cálculos, nós temos x é igual a 2 mais ou menos 16 sobre 2. Vamos separar agora as duas soluções. X' vai ser 2 mais 16, que dá 18, dividido por 2. E 18 por 2 é 9. E x duas linhas vai ser 2 menos 16, 2 menos 16 dá menos 14, né? Aí a gente divide menos 14 por 2 e encontra menos 7. Portanto, 9 e menos 7 são as duas soluções da equação da letra E. Letra F, x ao quadrado menos 4 é igual a 0. Esse tipo de equação do segundo grau é muito mais simples, a verdade é que usar a fórmula de Bhaskara aqui dá até mais trabalho. Porque se a gente passa o menos 4 para o segundo membro, ele vai como 4. Aí a pergunta que a gente tem que se fazer agora é: quais são os números que quando elevamos ao quadrado o resultado é 4? O 2 positivo, certo? 2 ao quadrado dá 4. E o 2 negativo também. Menos 2 ao quadrado dá 4. Mas a questão está pedindo para a gente usar a fórmula de Bhaskara, então nós vamos utilizar. Os coeficientes são a igual a 1, b igual a 0, c igual a menos 4. Vamos calcular o valor do discriminante, b2 menos 4ac, e aí substituindo as letras nós temos 0 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 4. O discriminante então é 16. Agora vamos utilizar a fórmula de Bhaskara, substituindo aí as letras pelos números que nós já temos. X vai ser igual a 0 mais ou menos raiz quadrada de 16 sobre 2 vezes 1. Então, x é igual a 0 mais ou menos 4, porque raiz quadrada de 16 é 4, sobre 2. Vamos separar agora as soluções. 0 mais 4 é igual a 4. 4 dividido por 2 dá 2. E a segunda solução, 0 menos 4 é menos 4. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Portanto, 2 menos 2, como a gente já sabia, são as soluções da equação da letra F. A letra G é muito semelhante à letra F. Seria muito mais fácil a gente passar o menos 64 para o segundo membro, e aí a gente só precisa se perguntar: que número ao quadrado dá 64? Ou que números ao quadrado são iguais a 64? E as respostas são muito simples. 8 positivo, 8 ao quadrado dá 64, e também o menos 8. Menos 8 ao quadrado também dá 64. Mas como a questão está pedindo, nós vamos resolver pela fórmula de Bhaskara, só que para isso a gente precisa dos valores de A, B e C. Vamos lá. Calculando o discriminante, b ao quadrado menos 4ac, nós vamos ter 0 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 64. Desenvolvendo esse cálculo, a gente chega a um valor de 256 para o discriminante. Agora é só a gente substituir todos os valores que a gente tem, A, B e C, e do discriminante, na fórmula de Bhaskara. Com isso, a gente tem
x é igual a 0 mais ou menos a raiz quadrada de 256 sobre 2 vezes 1. Desenvolvendo um pouco mais, a gente tem que x é igual a 0 mais ou menos 16. 16 é a raiz quadrada de 256 sobre 2. Separando agora as duas soluções, x' vai ser 0 mais 16 sobre 2, que é 8, e x duas linhas vai ser 0 menos 16, que dá menos 16, dividido por 2, isso dá menos 8. Nós já sabíamos que 8 e menos 8 seriam as soluções da equação que está na letra G. Letra H. x² menos 11x mais 28 igual a 0. Os valores de A, B e C são na ordem 1, menos 11 e 28. Vamos calcular o discriminante, b² menos 4ac. Substituindo as letras por números, nós temos menos 11² menos 4 vezes 1 vezes 28. Desenvolvendo esses cálculos, nós chegamos ao valor de 9 para o discriminante. Agora é só a gente substituir os valores de A, B e C e também do discriminante na fórmula de Bhaskara. Fica assim, x é igual a 11 mais ou menos a raiz quadrada de 9 sobre 2 vezes 1. Desenvolvendo um pouquinho, fica 11 mais ou menos 3, 3 é a raiz quadrada de 9, né? Sobre 2. Agora a gente já pode separar as soluções. X' vai ser 11 mais 3, que é 14, e aí a gente divide por 2, dá 7. E x duas linhas vai ser 11 menos 3, que dá 8, a gente divide 8 por 2 e o resultado é 4. Portanto, 7 e 4 são as duas soluções da equação da letra H. Número 2. Determine se as afirmações abaixo são verdadeiras ou falsas. Justifique suas respostas. Se necessário, realize os cálculos. Eu já vou mostrar as afirmações dizendo se são verdadeiras ou falsas, tá bom? E em seguida eu mostro as justificativas. Uma observação, as justificativas que eu vou apresentar não são as únicas possíveis. Existem várias formas de apresentar justificativas matematicamente corretas, então se você fizer diferente, mas justificar corretamente, isso não é nenhum problema. Letra A. A letra A diz que x' é igual a raiz de 5 e x duas linhas igual a menos raiz de 5 são soluções da equação x² mais 5 igual a 0. Essa afirmação ela é falsa. Qual é a justificativa? Veja bem, se a gente passa o mais 5 para o segundo membro nessa equação, a gente tem x² igual a menos 5. E não existem números que quando a gente eleva esses números ao quadrado, o resultado vai ser um número negativo, como por exemplo o menos 5. Portanto, essa equação x² mais 5 igual a 0 não possui soluções reais. A letra B diz que x' igual a 5 raiz de 3 e x duas linhas igual a menos 5 raiz de 3 são soluções da equação x² mais 10 igual a 0. Essa afirmação é falsa. E qual é a justificativa? Veja que se a gente passa o mais 10 para o segundo membro, a gente vai ter x² igual a menos 10. E não tem nenhum número real que quando você eleva ao quadrado, o resultado vai ser menos 10. Portanto, essa equação x² mais 10 igual a 0 não possui soluções reais. A letra C diz, a equação x mais 2 ao quadrado mais 5 igual a 3x mais 1 ao quadrado é uma equação quadrática. Essa é uma afirmação verdadeira. E a justificativa é a seguinte. Se a gente desenvolver a expressão que aparece no primeiro membro, onde a gente tem um produto notável, e somar isso com 5, que também aparece no primeiro membro, nós vamos obter x² mais 4x mais 9. E se a gente desenvolver a expressão que aparece no segundo membro, onde a gente também tem um outro produto notável, a gente vai obter 9x² mais 6x mais 1. Então, a equação como um todo ela pode ser escrita da seguinte forma. x² mais 4x mais 9 igual a 9x² mais 6x mais 1. E aí, fazendo as devidas manipulações algébricas, e fica como um exercício para você conferir, essa equação escrita na forma padrão fica assim. Menos 8x², menos 2x mais 8 igual a 0. Como essa é uma equação quadrática, realmente a afirmação que aparece lá na letra C é verdadeira. Uma observação. Já dava para saber, só de ler o que está escrito na alternativa C, que nós íamos ter termos com x² no momento em que desenvolvêssemos os produtos notáveis. Então já dava para afirmar que era verdadeira essa afirmativa.
mas eu quis desenvolver as expressões para mostrar para você que toda equação do segundo grau pode ser escrita da forma padrão. Letra D. Se o discriminante de uma equação de segundo grau é negativo, a equação tem soluções no conjunto dos números reais. Olha, essa é uma afirmação falsa. E qual é a justificativa? O que eu vou fazer aqui é mais ou menos o seguinte, eu vou dizer que ela é falsa porque ela não é verdadeira, e eu vou corrigir a afirmação falsa para tornar essa afirmação verdadeira. O correto aqui seria dizer o seguinte, se o discriminante de uma equação de segundo grau é negativo, a equação não tem soluções no conjunto dos números reais. Essa é uma possibilidade de justificar, mostrando que a afirmação é falsa, recorrendo à teoria que a gente estudou. Letra E. O discriminante de uma equação de segundo grau permite decidir se a equação possui ou não soluções no conjunto dos números reais. Olha, é uma afirmação verdadeira, mas eu acho que vale uma ressalva. Eu substituiria a palavra decidir pela palavra afirmar. Mas por que eu penso assim? Porque o valor do discriminante ele já é a decisão, ele não me dá a opção para decidir nada. Mas eu entendi o objetivo, eu entendi o que está escrito. A ideia aí seria de dizer que o discriminante é quem manda no negócio todo, né? É ele quem decide se a equação tem ou não soluções reais. Mas se a gente quiser ser realmente muito preciso, não é aí 100% correto dizer que ele permite decidir. Correto seria dizer que ele decide e pronto, acabou. Por isso eu utilizaria a palavra afirmar em vez de decidir, para não gerar uma interpretação dupla ou então equivocada. Mas isso é só uma sugestão. Bom, mas então qual é a justificativa para essa afirmação ser verdadeira, mesmo com essa ressalva que eu mencionei? De novo, eu vou apresentar uma justificativa teórica sem realizar nenhum cálculo, porque nesse caso não é necessário. Veja bem, se o discriminante é positivo, realmente ele decidiu e a equação possui duas soluções reais diferentes. Se a gente utilizasse o verbo afirmar em vez de decidir, a gente poderia até dizer o seguinte, o discriminante positivo é o que nos permite afirmar que uma equação do segundo grau possui duas soluções reais diferentes. E vamos continuar aí nessa teoria, vamos aproveitar e a gente revisa o restante também. Vamos lembrar que se o discriminante é zero, a equação possui duas soluções reais iguais. E se o discriminante for negativo, aí a equação não possui soluções reais. Número 3. A soma dos primeiros números naturais consecutivos, 1, 2, 3, por aí vai, até n, é dada pela expressão n que multiplica n mais 1 sobre 2. Quantos números naturais consecutivos devem ser adicionados para se obter soma 300? Dica: resolva a equação n que multiplica n mais 1 sobre 2 igual a 300. Vamos acatar essa dica e vamos resolver a equação. A gente pode passar o 2, que está dividindo no primeiro membro, multiplicando o segundo membro. E aí, multiplicando n por n mais 1 e multiplicando 300 por 2, nós vamos obter n ao quadrado mais n igual a 600. Passando o 600 para o primeiro membro, ele vem subtraindo, e aí agora nós temos uma equação de segundo grau que está na forma padrão. A incógnita é n e nós podemos aí identificar os coeficientes a, b e c. a igual a 1, b igual a 1 e c igual a menos 600. Nós vamos começar calculando o discriminante, b ao quadrado menos 4ac. Substituindo as letras pelos valores de a, b e c, nós vamos ter 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 600. E isso vai dar 2.401. Esse é o valor do discriminante. Agora nós vamos substituir o valor de a, de b e de c e também do discriminante na fórmula de Bhaskara. E aí nós vamos ter que n é igual a menos 1 mais ou menos a raiz quadrada de 2.401 sobre 2 vezes 1. E aí, calculando a raiz quadrada de 2.401 e desenvolvendo um pouquinho mais, nós temos que n é igual a menos 1 mais ou menos 49. Veja que a raiz quadrada de 2.401 é 49. Tudo isso sobre 2. Vamos separar as duas soluções? Olha, n' vai ser menos 1 mais 49, que dá 48, dividido por 2. E 48 dividido por 2 é 24. E n duas linhas vai ser
Menos 1, menos 49, isso dá menos 50. Dividindo menos 50 por 2, nós encontramos menos 25. Agora veja que pelo terço da questão, o valor de n representa uma quantidade de números. É a quantidade de números naturais que devem ser adicionados para se obter a soma 300. Então, nesse caso, a gente vai precisar dispensar essa solução negativa, porque não faz sentido a gente dizer que é preciso somar menos 25 números. Então, a resposta desse problema vai ser 24 números naturais consecutivos devem ser adicionados para se obter a soma 300. Ou seja, se somarmos os números naturais de 1 até 24, o resultado dessa soma vai ser 300. Depois, se você quiser, confere isso aí, vai dar certinho, você vai ver. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET. Na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais, se inscrever nos meus canais no YouTube e no Telegram. Se você gostou desse vídeo e se quiser, compartilhe com outras pessoas. Um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!